Bem, eu vou começar a fazer essa exposição sobre a unidade curricular optativa emergencial que foi oferecida no primeiro semestre, né? Era um grupo de 3 professores: André Bianco, Nélio Biso e Tiago Souza. Bem, eu vou começar falando então da estrutura do curso. Foi um curso estruturado para 36 horas. Então ele tinha uma estrutura muito clara, um planejamento aula a aula que era conhecido pelos alunos desde o primeiro dia, uma estratégia de avaliação bem estabelecida. Os alunos iniciaram o curso sabendo como seriam avaliados. As aulas tinham um ciclo semanal de acesso aberto pelo YouTube e às vezes nós vamos ver sessões síncronas com o Google Meet, mas enfim, a aula estava disponível no YouTube durante toda a semana. As aulas em si eram estruturadas, então os alunos sabiam antecipadamente como seriam como as aulas começariam, como seriam desenvolvidas e como terminariam. O estímulo, a sincronização da turma para evitar desistências foi previsto, né? Então nós vamos ver perguntas relâmpago que estimulavam os alunos a retomar o curso. Aqueles que eventualmente tinham perdido alguma coisa, não tinham feito os exercícios, enfim, tinham um motivo para desistir, eles acabavam tendo um estímulo para retornar às atividades. Bem, como era a estrutura das aulas? Toda aula começava com a correção dos exercícios da aula anterior. Então, a aula, terminada essa correção, havia uma pergunta muito clara que deveria provocar algum tipo de dúvida no aluno e que viria a ser respondida, nós vamos ver, ao final da aula. Ele seria capaz de responder essa pergunta e de verificar, enfim, a sua compreensão, como mudou ao longo da aula. Então, logo depois de apresentada essa pergunta, vinham as apresentações, vinham as telas, né? E fechando a aula, então, havia a resposta àquela pergunta inicial, com algum tipo de comentário. E em seguida era apresentada uma bibliografia, 3 ou 4 referências bibliográficas que poderiam aprofundar algum aspecto da aula. E, enfim, seria possível, inclusive, pedir que nos exercícios daquela aula houvesse, então, referência à bibliografia, que os alunos tivessem que recorrer à bibliografia para responder os exercícios, que era, enfim, a maneira como a aula era concluída. Também 3, 4 exercícios com um grau de dificuldade crescente. Então, o primeiro e o segundo exercício normalmente eram perguntas de múltipla escolha, onde o aluno tinha que demonstrar que tinha assistido à aula e entendido questões básicas. E o terceiro, quarto exercício eram então exercícios um pouco mais complexos e possivelmente algum deles, um ou os dois, exigiam o recurso à bibliografia que estava fornecida e que era, enfim, estava toda na internet com links para baixar. Essa estrutura de aula, cada aula era acompanhada de um PDF com as telas, de maneira que nesse PDF houvesse os links para a bibliografia, de maneira que o aluno não precisava copiar o URL, né? Ele recebia esse material, poderia acompanhar a aula vendo esse material, eventualmente, se ele quisesse, poderia até imprimir esse material, mas não necessariamente, e ele poderia, então, achar facilmente o material bibliográfico que estava sendo fornecido naquela aula. Enfim, e aí então a aula era apresentada no YouTube e o aluno tinha uma semana então para assistir essa aula e para fazer a interação. Então, qual o período no qual ele poderia fazer essa interação? O período seria de 6 dias, né? Ou seja, entre o final da aula daquela semana e o início da outra semana,
são 6 dias nos quais o aluno poderia interagir com o professor que acompanharia a sua turma, né? Como que era feita essa interação? Bem, eram 3, 4 exercícios, então ele tinha que responder esses 3, 4 exercícios para o docente que estava acompanhando a sua turma. Nós estávamos com quase 160 alunos, tínhamos dividido turmas de 40 alunos para cada docente. 40 e poucos alunos, quase 50 na verdade. E o que fazia esse docente? Esse docente respondia então ao aluno, mas sem dar a resposta das questões, sem dizer se as questões estavam certas ou erradas. Mas, enfim, normalmente a gente colocava no ar a aula na segunda-feira. Então, os alunos que respondessem terça, quarta ou quinta, nós, então, na sexta-feira fazíamos a resposta para esses alunos. Comentários sobre as suas respostas, dando sugestão, eventualmente dizendo, olha, veja de novo a questão 2, sua resposta 2, sua resposta 3, enfim, mas dando um retorno para o aluno, de maneira que, eventualmente, ele pudesse retomar algum aspecto que ele não tinha compreendido bem da aula, mas, de qualquer maneira, mesmo aqueles, e que eu devo dizer que eram a maioria, né, deixavam para a última hora para responder as questões, mesmo aqueles, eles acabavam tendo na aula seguinte, eles começavam vendo a correção das suas questões. Então, nenhum aluno rigorosamente ficaria sem ter um retorno daquilo que fez. Agora, evidentemente, a primeira aula começava de um jeito diferente, apresentando o curso, né? E é comum, e aconteceu isso, né? Enfim, alguns alunos não deram retorno na primeira semana. Ou seja, havia um estímulo para que eles desistissem ali, né? E eventualmente isso também vai aconteceu, na verdade, ao longo de outras semanas. Muito bem, qual era o recurso que nós tínhamos para enfrentar essa possibilidade de desistência? Havia uma tal de uma pergunta relâmpago. Então, à medida que os alunos começavam a responder as questões da aula, então, digamos, nós colocávamos a aula no ar na segunda-feira. Lá pela quarta, quinta-feira, nós oferecíamos a possibilidade de responder uma nova pergunta. Normalmente uma pergunta que exigia ter assistido à aula. Não bastaria simplesmente olhar para a pergunta e já responder a pergunta. Ou até mesmo fazer algum trabalho com alguma leitura na bibliografia sugerida da aula, né? E isso permitiria que o aluno não apenas respondesse às questões daquela aula, mas também repusesse as tarefas da aula anterior, né? Que ele eventualmente não tivesse mandado. E aí, então, com essa pergunta relâmpago, ele poderia entrar em fase novamente em pé de igualdade com os demais alunos. E o fato é que essa pergunta relâmpago tinha que ser respondida rapidamente, porque senão todos os alunos iriam querer fazer a pergunta relâmpago, né? Então, dávamos um prazo, né? Esse prazo poderia ser até de menos de 24 horas, às vezes ela ia ao ar de manhã e os alunos tinham até a noite para responder, mas o fato é que o que se pretende com ela é fazer com que o aluno corra, não deixe para a última hora, né? E possa repor trabalhos anteriores. E ao longo do curso, então, nós tínhamos algumas sessões síncronas, né? Que combinamos previamente para que os alunos pudessem, enfim, fazer perguntas e, enfim, sugerir temas para debate, né? Evidentemente que nessa primeira oferta nós tivemos pouca possibilidade de interação, até mesmo porque eram turmas muito diferentes, alunos, enfim, de uma diversidade muito grande. Eu vou mostrar para vocês agora a avaliação do curso. Então vejam, nós fizemos depois de encerrado o curso, isso é muito importante, né? Então o curso já tinha terminado, os alunos já estavam avaliados, já tinham sido aprovados. Então esses alunos, aprovados ou não, né? Então esses alunos receberam então o link para fazer uma avaliação do curso. Nós tivemos 46 respostas. Dessas 46 respostas, nós vimos que, enfim, são várias áreas,
estranhamente, nenhuma área era de humanas, né? Apenas biológicas, exatas e interdisciplinar. Ah, a maioria dos alunos vinha do campus de São José dos Campos, muitos da Baixada Santista e também muitos de Diadema, particularmente do curso de licenciatura, a maioria deles, mas também havia alunos do curso de farmácia. Sobre a participação, então, nós perguntamos sobre sua participação. Podemos dizer que você assistiu às aulas. Então, a maioria assistiu regularmente e assistiu mais de uma vez. Quer dizer, e uma outra parte muito considerável dos alunos assistiu regularmente, um pouco por vez ao longo da semana. Quer dizer, fica claro como é importante a possibilidade de assistir de maneira assíncrona a aula, né? Sobre a duração das aulas, as aulas duravam em média de uma média de 1h15, mais ou menos. Então, a grande maioria achou de bom tamanho. Apenas 11% aqui achou a aula muito longa, né? Sobre os exercícios ao final da aula, a grande maioria, então mais de 90%, acharam que essas 3, 4 questões estavam em boa medida. O professor atendia a sua turma e respondia dúvidas e perguntas, a grande maioria disse sempre ou quase sempre. Você utilizou as referências bibliográficas ao final da aula? Raramente um grupo, não é? Frequentemente, quando possível, e quase sempre. Então, nós tivemos um número muito baixo de alunos e nós, inclusive, fornecemos essa bibliografia com links rastreáveis, de maneira que a gente, se eventualmente a maioria tivesse dito que sempre estava buscando, a gente poderia aferir essa resposta. Mas, de fato, isso bate com aquilo que a gente observou. E pedimos ao final, então, para que os alunos fizessem uma observação, uma avaliação do curso, numérica mesmo, e eles atribuíram, vejam, a grande maioria atribuiu 9 ou 10 para o curso, a média ponderada acabou sendo 9,13. Nós tivemos 108 alunos aprovados, então, enfim, eu acho que foi uma estrutura de curso diante da situação, né? Uma estrutura de curso que merece uma consideração especial, porque ela é muito simples, extremamente simples de produzir. Vocês estão vendo essa aula gravada na maneira como os alunos viam. Essa música de fundo que vocês estão ouvindo não é nenhuma sofisticação, nenhuma afetação, é simplesmente para filtrar os outros barulhos, porque existem barulhos na casa, eu estou fazendo isso da minha casa, então tem uma reforma no andar de cima, tem meus filhos que agora estão em férias, enfim, para evitar tudo isso, a gente mesmo já faz um ruído de fundo, e é bom que esse ruído de fundo seja de alguma maneira. Inclusive, nós fizemos uma trilha sonora em todas as aulas, tínhamos a mesma trilha sonora dando uma ideia de continuidade, né? Enfim, mas essa é uma sugestão, então, para as atividades domiciliares, né, especiais para essa disciplina de metodologia científica, lembrando que não se trata de uma proposta de substituição definitiva de uma unidade curricular presencial, mas é apenas uma proposta para enfrentar uma situação emergencial, especialmente com alunos que têm limitações de acesso à tecnologia e equipamentos. Nós tínhamos outras questões também e recebemos muitos comentários dos alunos. Eles elogiaram muito a maneira assim, de fácil acompanhamento da disciplina. Muitos nos disseram que tinham problemas com o Moodle, enfim. E depois existem também uma série de outros detalhes. Para evitar o Moodle, a gente usa o Moodle, mas não muito, né? Então, com isso, enfim, uma série de outros detalhes que são detalhes pequenos, mas que ajudam muito a conseguir desenvolver a disciplina. Estou tentando mostrar isso para vocês de uma maneira muito sintética, mas são 15 minutos de exposição e com esses 15 minutos vocês vão ver, é possível fazer com que eles fiquem à disposição, mesmo dos docentes que não acompanharam a disciplina durante um bom tempo, tá ok? É isso então, pessoal. Muito obrigado.